Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 13 de agosto, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia, o pessoal de casa que nos assiste. E vamos aos destaques desta edição. Crise no INPE. Diretor interino diz que houve pane de comunicação. Elogia as pesquisas do Instituto e diz que ele é INPE. Efeito Argentina. Derrota de Macri em prévia sacode o mercado. Estrada segura. Bolsonaro vai anunciar fim dos radares. Lava Jato. Procuradora Raquel Dodge estende operação por mais um ano. Vaza Jato. Moro não reteve celular de Eduardo Cunha, aponta diálogos do The Intercept. Violência urbana. Corpo de jovem desaparecida durante fluxo funk em São José é encontrado. Mais os resultados do esporte e uma entrevista com a cantora joseense Priscila Couto. Lembrando que você pode participar dessa edição mandando sua mensagem aí pelo Facebook, na linha do tempo do Facebook. A gente espera por você. Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. A derrota do presidente da Argentina, Maurício Macri, nas eleições primárias movimentou a economia do país de forma negativa. O dólar disparou e a bolsa despencou. Para evitar a fuga de investidores, o governo argentino tentou conter a desvalorização do peso com um leilão de 105 milhões de dólares e elevou a taxa básica de juros para 75%. Mesmo assim, no fim desta segunda-feira, um dólar estava valendo 53,5 pesos. Macri afirmou que a derrota nas urnas é uma bronca acumulada pela dureza econômica que as famílias enfrentam nos últimos anos e culpou a oposição, formada por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, pelos resultados na economia. De acordo com o presidente argentino, a alternativa kirchnerista não tem credibilidade no mundo e não gera confiança para os investidores. Douglas, interessante que isso realmente afetou, e não só aí a Argentina, mas o Mercosul todo de uma forma bem incisiva, né? Exatamente, a gente teve, na verdade, um medo da volta do governo Kirchner, né, que já foi comprovado que foi muito ruim para a economia argentina, tanto que o Macri entrou como um salvador aí da economia, mas que não está deslanchando a economia argentina. E é interessante que o Bolsonaro tem algumas falas pontuando que se a chapa da Kirchner vencer, a Argentina pode se tornar uma nova Venezuela. Olha o abre aspas do presidente aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima, que Roraima faz divisa com a Venezuela. Ou seja, o presidente brasileiro dando indícios que não quer de volta o governo Kirchner, porque isso seria uma nova Venezuela aqui para o Brasil. Vamos ver, né, porque essa prévia aí foi esmagadora para o governo Macri, que a prévia, na verdade, ela define quem serão os candidatos para os 2 turnos de eleição na Argentina, né? Então nós podemos ter aí um grande problema, visto que ele está apoiando publicamente um cara que está perdendo, né? Não tem a menor dúvida, e você falou bem, esmagadora mesmo, porque
pelo resultado dessa prévia, não haveria nem segundo turno na Argentina. Então, realmente é bem significativo. E por conta disso que o Douglas falou, daqui a pouco a gente tem essa matéria aí em que o Bolsonaro fez as observações dele com relação ao que está acontecendo na Argentina. E também por conta do resultado das prévias nas eleições da Argentina, o dólar comercial fechou a segunda-feira com alta de 1,06% por aqui, sendo vendido a R$ 3,98. O peso argentino fechou a segunda-feira com baixa de menos 12,29%, sendo cotado a 76 centavos. Já o Ibovespa encerrou o dia aos 101.915 pontos, uma baixa de 2%. E agora sim, em evento em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro comentou a derrota de Macri e disse que a volta de Cristina Kirchner deixa a Argentina no mesmo caminho da Venezuela. Bolsonaro disse que não quer irmãos argentinos fugindo para o Brasil. E agora sim, o que disse o nosso presidente, abre aspas, povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar na Argentina, nós poderemos ter sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima, e não queremos isso, disse. O presidente ainda afirmou que Cristina Kirchner é da mesma turma de Dilma Rousseff, Nicolás Maduro, Hugo Chávez e Fidel Castro. E dedução de despesas médicas do imposto de renda terão teto. O secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, disse ontem que a proposta de reforma tributária do governo incluirá um teto para as deduções de despesas médicas no cálculo do imposto de renda, mas que elas não serão extintas. Diferente do que disse na semana passada o ministro da Economia, Paulo Guedes, que defendeu o fim desses descontos. O governo argumenta que o desconto das despesas médicas da base de cálculo do imposto favorece os mais ricos, já que os pobres recorrem ao SUS e não a consultórios particulares. A reforma tributária que o governo quer apresentar ao Congresso terá 3 pilares. A mudança no cálculo do imposto de renda dos cidadãos e das empresas, a desoneração da folha de pagamentos e a criação de um imposto que vai reunir tributos federais, como PIS, COFINS e IOF. Ainda sobre o imposto de renda de pessoas físicas, Sintra mencionou que o presidente Jair Bolsonaro tem insistido muito em uma correção da tabela que calcula o tributo, mas que essa é uma medida que pode implicar em perdas muito significativas de arrecadação e que, por isso, será debatida com cuidado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, anunciou ontem que prorrogou por mais um ano os trabalhos da Força-Tarefa de Procuradores que atuam na Operação Lava Jato no Paraná. Segundo a PGR, a portaria que vai oficializar a medida será publicada hoje e manterá a estrutura do grupo, composto por 15 procuradores, entre eles Deltan Dallagnol. De acordo com a Procuradoria, é a 5ª prorrogação dos trabalhos desde 2014, quando as investigações começaram. A equipe também continuará com orçamento de aproximadamente R$ 800 mil para gastos com pagamentos de diárias e passagens para procuradores e servidores que estiverem no trabalho de investigação. Passados 5 anos e desencadeadas 61 fases, as investigações da Lava Jato no Paraná resultaram em 244 condenações de 159 pessoas em 50 processos, acusados de lavagem de dinheiro,
corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, organização criminosa, entre outros crimes. É interessante citar aqui, Glauco, que a Procuradora-Geral da República informou que a Lava Jato gasta por ano 1,4 milhão de reais. Milhão. Mas olha que interessante, a Lava Jato já recuperou cerca de 13 bilhões de reais, frutos aí de roubos, propinas, caixa 2, etc. Ou seja, é uma operação que é importantíssima para a recuperação de dinheiro roubado, né? Porque olha isso, 13 bilhões e ela gasta por ano 1,4 milhão. É uma recuperação absurda e demonstra a importância dessa operação, né? Não tenha dúvida, em termos empresariais e comerciais, a gente diria, a grosso modo, obviamente, que é um excelente investimento. Exatamente. Daí que se deve continuar mesmo. E novos diálogos. Sérgio Moro teria orientado o procurador Deltan Dallagnol a não pedir a apreensão do celular do ex-deputado Eduardo Cunha na época de sua prisão em 2016. De acordo com a reportagem publicada no BuzzFeed News, em parceria com o The Intercept Brasil, Deltan e Moro conversaram sobre o assunto um dia antes da prisão de Cunha. Dallagnol questionou Moro sobre a apreensão dos celulares e o então juiz federal respondeu que não era uma boa. No entanto, Moro e a Força-Tarefa do Ministério Público Federal disseram que os celulares de Eduardo Cunha foram apreendidos por ordem do Supremo Tribunal Federal. E Bolsonaro diz que vai acabar com radares móveis. O presidente afirmou ontem, em evento da liberação de um trecho de 47 quilômetros de duplicação da rodovia BR-116 no Rio Grande do Sul, que pretende acabar com os radares móveis no país já na semana que vem. Abre aspas. Essa máfia de multa, que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação, é uma roubalheira. Essa verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil, disse o presidente. Questionado sobre como irá colocar a medida em prática, Bolsonaro disse que é só determinar a PRF que não use mais, pois a Polícia Rodoviária Federal está sob o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Se alguém me provar que esse trabalho é bom, eu posso voltar atrás. Mas todas as informações que eu tenho, e inclusive dos caminhoneiros, que botam na conta final do que você vai comprar no mercado, o preço do trajeto que ele faz para entregar a mercadoria, abusaram do sistema eletrônico de controle de velocidade no Brasil. Virou um caça-níquel, disse Bolsonaro. Em abril, o Ministério da Infraestrutura suspendeu a instalação de 8.000 aparelhos de radares que monitorariam rodovias federais não concedidas à iniciativa privada após ordem de Bolsonaro. Alguns dias depois, a juíza Diana Vanderlei da 5ª Vara Federal em Brasília determinou que o governo federal não poderia retirar radares eletrônicos e que deveria renovar contratos com as concessionárias para fornecer aparelhos cujos contratos estavam prestes a vencer. Uma discussão grande aí também, não é, Douglas? Sim, eu acho que a gente não devemos nem dar enfoque à fala do presidente ou ao desejo do presidente e dos caminhoneiros. Eu acho que a gente tem que notar que é interessante que ele falou que parece muito simples, né? A partir da semana que vem não vai ter mais. Só que em abril o Ministério da Infraestrutura tentou isso e não conseguiu porque uma juíza barrou a ação. Então eu acho que é um conflito entre poderes, né, que está constantemente à mostra no nosso país, né? Não tem a menor dúvida, independente do fato de existir roubar ou não roubar, não tem que ser considerado o quesito, não sei se você concorda comigo, Douglas, o quesito
segurança. Exatamente. Isso daí é um problema muito sério, porque pode incentivar aqueles pilotos enrustidos a achar que uma rodovia é uma pista ou um autódromo, coisa que não é. Tá? E, infelizmente, o radar tem que existir para Aqui em São José dos Campos, recentemente, a gente esteve entrevistando o prefeito Felício Ramute, em que ele comprovou que o número de radar, as multas na cidade, a arrecadação com multas diminuiu e a segurança no trânsito, as mortes no trânsito também diminuíram. Ou seja, a multa, na verdade, ela não é uma punição, ela tem o fator educativo, né? E, infelizmente, às vezes a educação acaba sendo através da punição. Mas os radares não tem que ser um fator, né, de arrecadação. Realmente, pode existir uma indústria da multa, mas a gente tem que pensar em educar, então, de outra maneira, né? Não tem a menor dúvida. Nós temos que pensar em educar e todo mundo tem que pensar em aprender, porque isso daí é o que faz toda a diferença também, né? Nós vamos para um rápido comercial, lembrando que nós estamos ao vivo e esperamos a sua mensagem aqui no Abre Aspas. E hoje ainda tem muita coisa e no final você não pode perder. Priscila Couto vai conversar e quem sabe a gente convence a dar uma palhinha pra gente aqui. Fique com a gente volta já. Pois é, nós temos uma participação aqui, eu quero dar o bom dia, agradecer sempre a todo mundo, mas a Ana Souza, que até fez uma observação aqui, várias, mas uma bem interessante, não é, Douglas? Ela comentou aqui que é a favor dos radares, né, e que São José dos Campos estava um rally, que tem que ter radar sim. Lembrando que há uns tempos atrás, mais ou menos um ano e meio, São José dos Campos estava com a licitação dos radares vencida, né? Então encerrou a licitação e o São José estava sem radar. E agora a cidade está novamente com radar, exatamente como o Jacareí também. Então, muito obrigado, Ana Souza, aí, pela participação. Lembrando que você de casa que está assistindo o Jornal Abre Aspas, é só deixar seu comentário aqui sobre sua observação, né? Será muito bem-vinda. Não tem a menor dúvida, Iana, olha, eu concordo totalmente com você. E eu não sei se você concorda também. Tem aquele pseudo playboy que ele acha lindo usar toda a potência, que na verdade, na maioria das vezes, é um barulhão só, de um semáforo a outro. Esse rally tem que terminar mesmo. Eu queria até, acho que seria até interessante um rigor maior por parte dos órgãos fiscalizadores, porque tem umas coisas que a gente fala, é um absurdo. Concordo com você. E em encontro com pesquisadores do INPE, o diretor interino do Instituto, Darkton Policarpo Damião, defendeu que o INPE precisa melhorar a comunicação sem entrar no que chamou de querela entre o que diz o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a imprensa. E apontou que, dentro do Instituto, é preciso ratificar o método de trabalho. Conforme matéria do G1, na ocasião, Darkton brincou que sabe que pode ser visto como um interino interventor do INPE, mas ponderou que não participou do processo rescisório do ex-diretor Ricardo Galvão, que, na sequência, culminou com sua indicação para o cargo. Abre aspas. Eu aceitei um convite. É diferente, disse o diretor interino. E o desmatamento na Amazônia põe em risco acordos com a Europa. Matéria para o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do jornal Abre Aspas. A ampliação do desmatamento põe em risco o acordo do Mercosul e a União Europeia. O aumento do desmatamento na Amazônia e a maneira como o governo do presidente Jair Bolsonaro, do PSL, lidou com os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre o desmate na floresta, coloca em xeque o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Chamado de histórico e de um dos mais importantes de todos os tempos pelo presidente, o acordo ainda não foi assinado e depende de aprovações do Parlamento da União Europeia, formado por 751 deputados. Mais de 22% das cadeiras pertencem a parlamentares da Alemanha e da França, dois dos países que têm intensificado as críticas à política ambiental brasileira.
No último final de semana, o governo alemão anunciou a suspensão de repasse de cerca de 150 milhões de reais para iniciativas de proteção ambiental e também estuda retirar seus aportes ao Fundo Amazônia, que trouxe 3,4 bilhões de reais ao Brasil. A seu estilo, Bolsonaro ironizou a declaração, abre aspas, pode fazer bom uso dessa grana, o Brasil não precisa disso, fecha aspas. Ele também chamou as notícias sobre desmatamento de sensacionalistas. Segundo os dados do INPE, o desmatamento da Amazônia alcançou 2.254 km² em julho deste ano, o que representa um volume de aumento de 278% comparado ao mesmo período do ano passado, onde foram registrados 596 km². É isso aí, um grande abraço, Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Logo, só um detalhe interessante. Mercosul e União Europeia representam 1/4 da economia mundial. Ou seja, esse acordo aí que estava sendo travado pelo Macri, né, que era o presidente do Mercosul há tempos atrás, foi muito comemorado, e agora o Bolsonaro é o presidente rotativo aí do Mercosul, e essa questão ambiental parece que está travando o acordo, né? Declarações recentes, não recebeu o ministro francês aqui, e vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Porque o Macri praticamente entregou o acordo em pontos finais. E agora o Bolsonaro, não entrando numa questão ideológica, mas ele está criando novos entraves ao acordo. Então parece que esse acordo entre Mercosul e União Europeia não vai se concretizar tão rapidamente. Não tem a dúvida, é preocupante, mas isso preocupante também, diplomacia acima de tudo. Enquanto isso, por aqui, a Prefeitura de Caraguatatuba publicou o chamamento público para a seleção de empresas para a implementação do primeiro programa de parceria público-privada, a PPP, voltado exclusivamente para a construção de moradia popular de interesse social no município. O chamamento público prevê o credenciamento de empresas interessadas em construir 1.000 novas moradias na cidade. O modelo escolhido será por meio de concessão e terá prazo vigente de 24 meses para a entrega das unidades habitacionais. O período para a inscrição das empresas interessadas segue até dia 15 de agosto. Os conjuntos habitacionais serão construídos em regiões já estabelecidas e que estão perto de unidades de saúde e creches já construídas, além de estarem localizados perto de grandes corredores do transporte público. Os critérios de seleção e habilitação dos futuros moradores serão definidos pelas secretarias municipais de Habitação e Desenvolvimento Social e Cidadania. O cadastramento das famílias será uma prerrogativa exclusiva do município. Segundo o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, a PPP dará mais agilidade na construção das unidades habitacionais e irá diminuir a demanda existente. E a Polícia Militar encontrou ontem o corpo de Jamile Fernandes da Silva, jovem de 17 anos que estava desaparecida desde o último sábado, quando saiu de casa para ir a um fluxo do funk na comunidade Santa Cruz, na região central de São José dos Campos. O corpo foi encontrado na estrada do Sertãozinho, no bairro Buquirinha, e a principal suspeita da polícia é que a jovem tenha sido vítima de feminicídio. De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais, os peritos informaram que o corpo tinha sinais de violência na cabeça, perna esquerda e mãos. A Polícia Civil está investigando o caso e, por enquanto, ainda não há informações sobre suspeitos. Muito triste isso. E de acordo com os dados divulgados pelo Sincovat, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, as vendas online recuaram 5,3% na região durante o primeiro trimestre de 2019, em comparação ao mesmo período de 2018. O e-commerce na região faturou nos 3 primeiros meses de 2019 cerca de 205 milhões de reais.
Para o presidente do Sincovat e vice-presidente da FEComércio de São Paulo, Dan Ginsburg, o recuo observado no faturamento real das vendas online na RM Vale está diretamente ligado às características da economia na região. E ainda sobre o comércio, o Procon de São José dos Campos multou 6 lojas durante a realização de operação do Dia dos Pais, realizada na última semana. De acordo com a Prefeitura, foram fiscalizadas 34 lojas em centros comerciais e as principais causas das autuações foram produtos sem preço, sem data de validade e sem informações de composição. Em um dos casos, não havia sinalização para atendimento preferencial na loja. A operação ainda contou com profissionais posicionados para fornecerem orientações aos fornecedores para que se adequassem à legislação. É interessante citar que o Procon aqui em São José dos Campos está fazendo um ótimo trabalho de integração com os diferentes públicos, né? Na sexta-feira passada, eu e a Thaís Leite do Jornal Vale estivemos aqui entrevistando a secretária de Apoio Jurídico da Prefeitura, que é o órgão que regula o Procon aqui em São José dos Campos, Melissa Pulis, e ela falou que o Procon está entrando em novas plataformas como o Instagram e plataformas que visam abranger um público maior para que o público realmente tenha informação do que é o seu direito, né? Porque a gente está vendo aí 6 lojas que não tinham preço, informações erradas que foram multadas, o que é o certo, né? Então é muito importante essa atuação do Procon junto com a população. Não tem dúvida, e muito interessante isso daí também, bem legal a matéria mesmo, e é muito interessante saber que existem novos meios, novos veículos aí, para que você esteja em contato com o Procon, porque é imprescindível que a gente conheça os nossos direitos, né? E não sei se você concorda comigo, Douglas, mas é imprescindível também que a gente exerça, porque é um ato de cidadania, essa fiscalização, não deixando só para o poder público. Exatamente, não é aquele comprei, tá errado, deixa para lá, vou ter mais dor de cabeça. Não, porque se você perdeu pouco dinheiro, amanhã você pode perder muito dinheiro. Não né? tem então, a menor dúvida, não tem a menor dúvida, e a gente acaba sendo conivente com um erro que tem que ser corrigido por parte aí do comerciante. Todo mundo fazendo a sua parte, a coisa funciona e tende a funcionar muito melhor sempre. Mas vamos de esporte. Primeiro, o reencontro com a vitória. Em jogo válido pela 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o São José Basquete venceu o Rio Claro por 90-75 fora de casa. Agora, os joseenses têm 2 vitórias e 2 derrotas na competição estadual. O time comandado pelo técnico Paulo César Jaú volta a jogar na sexta-feira, quando visita o Unifaz São João, na cidade de São João da Boa Vista. Boa sorte ao basquete aí, vamos ver se agora engrena mesmo. Pois é, e a sorte foi lançada. Na tarde de ontem, a Federação Paulista sorteou os grupos da 3ª fase da 4ª divisão. E a Águia do Vale irá disputar a fase no grupo 14, ao lado de Fernandópolis, Catanduvense e Guarulhos. A estreia dos joseenses será no domingo, quando enfrenta o Guarulhos na Grande São Paulo. Vamos lá, agora é começar tudo de novo. E nós vamos para um rápido comercial e na volta nós temos aí o tempo e também a entrevista que eu tenho certeza que você está esperando. Já tem gente aqui de prontidão nas mídias sociais para conversar com Priscila Couto e saber o tempo. É rapidinho, a gente já volta e olha aí, contamos com a sua participação. Até já. Pois é, começamos a semana aqui em agosto com clima de verão, porque agosto é o mês da pipa, que venta pra caramba, mas tá um tempo bem quente, não tá não? Tá. Mas vamos saber com Cristiane Nascimento como é que fica o tempo que não chove, né, Cristiane? Bom dia!
Bom dia, Glauco Turzi. A terça-feira começou com céu claro na maior parte das regiões de São Paulo, mas com a aproximação e passagem de uma frente fria, a previsão de aumento da nebulosidade ao longo do dia. O céu estará parcialmente nublado, passando a nublado, com períodos encoberto. Temos ainda a previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados a partir da tarde de hoje. E também a intensificação dos ventos que estarão moderados com rajadas ocasionalmente fortes, principalmente no litoral. Temperatura máxima prevista de 22 graus na capital paulista e no Alto Tietê, 25 graus no litoral norte e 27 graus no Vale do Paraíba e na região da Serra da Mantiqueira. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane. Realmente está tempo quente e seco. Não esqueça de beber muita água, tá bom? Vou comentar uma coisa com vocês. Diz a lenda aí que boa parte dos grandes artistas já nascem prontos, né? A gente vai conversar aqui com uma pessoa que com certeza você conhece, você da região e você do Brasil inteiro já conhece também, que tem exatamente essa característica. A danadinha, desde pequenininha, já ficava com os dedinhos lá, cutucando o violão, que na verdade iria ser aí a carreira e o caminho dela. A gente tem o prazer hoje de receber Priscila Couto. E aí, dia, pessoal? Bom dia, né? Isso aí, essa grande artista joseense, que já nem se limita mais daqui, já tem até presença internacional. Que aí, coisa chique, Priscila. Bom ter você aqui, muito bacana mesmo. Eu que agradeço vocês a oportunidade aqui na nossa região, né? Sou daqui, mas daqui vai para o mundo, né? Então, como você falou, então vocês também são internacionais. Estamos juntos. Nem fale. Aí sim. Então, Priscila, eu comecei aqui só para levantar a bola aqui, Douglas, porque tem um monte de gente, a gente na redação aqui, um monte de gente querendo perguntar um monte de coisa para você. Mas eu falei isso a respeito de você desde pequena ter já essa interação, tanto com o instrumento, que ia ser o seu literalmente instrumento de trabalho, mas uma percepção muito legal da sua veia artística aí. Mas aí, brevemente, isso começou do jeito que começa com a maioria das pessoas aqui, cantando em casa, fazendo showzinho em casa, e também teve uma atuação em bares. Como é que foi essa trajetória aí? Exatamente, foi assim, começou, né, de pequena, aprendi com meu avô, aos 5 anos de idade, ganhei o primeiro violão e fui aprendendo os primeiros acordes ali. Só que daí é infância, você quer brincar, né? Eu gostava muito de andar a cavalo, enfim. Eu ficava na roça, não queria saber de tocar, não. Mas a família me colocava, não, vai ter show. Eu já fazia show, eu não queria fazer show. Era um hobby, legal, né? Mas aí depois eu fui eu sou ligado muito ao esporte também, sou formado em educação física, então eu fui para a área do esporte, porque quanto antes tinha que ser feito, né? Que depois já começa a doer tudo, já não dá mais para fazer nada. Eu não sei o que é isso. Não, também. Não, agora eu sei um pouco, vamos dizer. Mas continuo com as duas atividades assim, me preparo justamente pro show. Então tem esse conhecimento, né? Mas troquei um amor pelo outro, né? A música, como de infância, sempre falou mais alto. E foi acontecendo assim nas famílias, né, que também tocava, de amigos, e assim foi indo. E todo mundo monta uma banda. Eu falei, não, daqui a pouco. Aí não teve jeito, aí aconteceu. E estou aqui, graças a Deus, né, com o dom que Deus me deu e com muito trabalho, muito esforço, com certeza. Tá certo. E antes de falar um pouco do seu repertório musical, o Pedrinho aí vai pra gente um trecho do seu clipe pro pessoal de casa assistir. Vai lá, Pedrinho. E Pete, deixa eu te perguntar uma coisa, posso te chamar de Pete? Pode, também aqui o pessoal chama de Pete, não tem jeito. Então, Pete, quando foi essa transição mesmo? Porque você era criança também, gostava de andar a cavalo, gostava de tocar violão, tem show e tal, mas em que momento você sentiu, falou assim, não, essa é a minha veia de vida, essa vai ser a carreira que eu vou seguir? Foi em 2003, na verdade, eu me formei em 2002, né? Aí, então passei assim, já era uma coisa difícil, que o meu educação física, não, você tem que fazer outra coisa, você não dá dinheiro, daí eu falei, não, educação física. Só muda de endereço, né? Porque a discussão é a mesma em todas, né? Não, que isso não vai dar, mas lógico que dá. Daí me formei, eu falei, agora vou montar uma banda, mas agora piorou. Aí que piorou mesmo. Então, assim, foi na transição, me formei e veio um tio, eu tava em Florianópolis, veio um negócio na cabeça, eu tocando violão e senti com a turma assim, falei assim, gente, eu vou montar uma banda. Eu falei, não, mas você acabou de formar, eu estava sendo convidada para fazer até uma pós-graduação na PUC, em Campinas, eu fui na área de psicologia, né, do esporte. E aí eu cheguei, quando eu cheguei da viagem,
em São José. O Peleco estava fazendo o último show dele no Anexo. Ele ia fazer uma carreira, ele tinha banda, ele ia fazer carreira solo. E a banda ia ficar sem ninguém. O dono do Anexo era meu aluno na academia, já sabia que eu tocava, o Flecha. Vai lá, sobe, dá uma canja. Então foi assim, foi tudo... Pensei no dia da viagem, do dia que eu cheguei no Anexo, dei a canja, a banda ia ficar sem cantor, falou, vamos montar a banda, eu falei, vamos. Então foi assim, tinha que ser, não tinha que ser. Que legal, e essa conspiração estelar para você subir aos palcos aí, acabou frutificando de uma maneira bem intensa, né, o Pete? Você hoje tem uma carreira que está bem sedimentada, tendo feito aí um monte de participações, aberturas de shows em nomes de absoluto renome no país. Paula Fernandes, Fábio Júnior, Zé Ramalho, Ana Carolina. Isso aí é um momento novo na carreira também, que para o músico, para o artista, que é muito importante, dá uma exposição que é vital para a carreira, não é? Não, com certeza. Eu acho que tudo tem... Eu estou há 16 anos vivendo de música e cada etapa é uma experiência, então é uma coisa que fica sólida, vem aos poucos, né? Para mim, assim, eu sou muito satisfeita com as coisas que eu realizo. Então, sempre tá ali um concreto, aí vem mais um degrau. Então, se cair, cai um pouquinho só, não machuca tanto. Então, hoje é sólido por conta disso. A gente pegou o primeiro show para 8.000 pessoas, eu tinha 3 anos, acho, de estrada. Então, não estava ainda, sabe, maduro, mas conseguimos responder, porque é uma responsabilidade, né, você conduzir. Hoje, graças a Deus, faço para 5 pessoas quanto para 15.000, no mesmo jeito, assim, com a mesma segurança. Então, acho que você ter, assim, essa questão de estar segura com a equipe que você trabalha, com o equipamento, com a afinação, com o estado de espírito, isso aí é importante para ter segurança. O joseense já te conhece, né? Porque Já. a gente sabe que Conhece, muitos né? eventos aqui da cidade você toca, você é bem conhecida, principalmente aqui na região. Como é que foi essa interação? Como é que começou aqui na região especificamente o pessoal te abraçar? Quando que foi isso? Olha, então foi desde o início, eu sempre tive um relacionamento muito bom aqui em São José, pelo esporte e tal, por viver aqui também à noite, né? Então as pessoas sempre me ajudaram. O meu primeiro show, que a gente fez uma divulgação bem bacana, que foi no Anexo da Nena, em São José, já foi uma explosão, porque as pessoas conheciam muita gente, mas isso não seria só o que mandaria, né? A qualidade ia ter que vir, mas eu estava muito bem calçada com, assim, os músicos mais tops da região, foi onde eu comecei, e então isso me ensinou muito, me fez assim correr atrás do prejuízo, que são músicos renomados, qualificadíssimos, que hoje até eu falo que eu fui mal acostumada, né? E é difícil daí você, né? Opa, eu já conheço, tem um rapaz lá que é muito bom, hein? Então isso me trouxe bastante experiência e conseguimos conquistar o público cada vez mais. Legal, Pete. E olha, junto isso daí, uma coisa que você me falou que me chamou muito a atenção e que eu acho que é imprescindível para qualquer carreira, mas principalmente na artística. Você falou, eu não estava tão preparada, mas a gente deu conta. Hoje eu tenho uma base das pessoas que me cercam, do equipamento que eu uso. Tem uma palavra que resume muito bem isso aí, que é o profissionalismo, não é? E a gente vê hoje muita gente querendo fazer da sua arte o seu meio de vida, né? Bom, né? Sim. Não é? Sim. E eu vejo que você encarou, a partir de determinado ponto, com muito profissionalismo a sua carreira. Exatamente. É assim mesmo? É assim mesmo. É igual a gente fala, né? Nossa, você às vezes não foi para lá, por que ainda não aconteceu? É uma somatória, né? Aconteceu o quê, né? O que é o acontecer, né? Para mim, assim, acontece sempre, né? Graças a Deus a gente está sempre produzindo, sempre realizando. Então isso para mim é um acontecimento, né? Cada vez que passa. E quando você depara exatamente com algumas situações que requer muita segurança, as pessoas confiam muito em você, você precisa estar calçado de algumas coisas, né? É uma produção qualificada, a parte musical bem trabalhada, bem exigida, os músicos competentes. Então você investe em qualidade para você ter resultado então nisso. Então para mim assim se chamar, pode chamar que a gente vai que tá pronto. Então essa... E aí vai indo. O Douglas, fala aí, porque parece que eu estou monopolizando a entrevista. Eu acho que o povo de casa quer ouvir. Vamos dar uma palhinha pra gente. Opa, vamos. Então pera só um pouquinho, Pete. É sempre muito bom ter você aqui. Obrigado a vocês. O Abre Aspas está sempre aí, de portas abertas a você, né? Mas a gente volta a falar aí, mas eu quero que você dê essa palhinha, porque ainda tem mais pergunta, hein?
Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem, eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar sem tuas mãos pra me acalmar, sem teu olhar pra me entender, sem teu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. Show de bola, show de bola. Acho que o pessoal de casa adorou, música boa, né? Sim, exatamente. Sim. E Priscila, que a gente sempre pergunta quais são os próximos passos, né? As agendas de show aí que você vai fazer pela frente. Vamos lá, agora quinta-feira, dia 15, eu comemoro meu aniversário. Não vou falar muito a idade, lá eu falo, daí o pessoal vai lá para descobrir. Ano de carreira a gente fala, agora de idade a gente deixa falar. 16, dá para fazer uma conta aí, né? Que eu já entrava nos lugares. Pula a conta. Então sem conta. Dia 15 estarei no Santo Onofre, comemorando meu aniversário, vou fazer uma festa bacana lá, né? O pessoal já está convidado, está sabendo, está vendendo ingresso aí, né? Posso divulgar aqui, eu sou meio de divulgação. Quero ingresso online, então o pessoal que quiser adquirir ainda, eu acho que já saíram 70% dos ingressos foram vendidos. Legal. Então vou juntar os amigos e vou fazer, lógico que eu tenho que fazer um som, né? Que senão toda vez que eu chego no aniversário, e aí, mas é um parabéns assim, cadê o violão? Então eu estarei lá com o violão e tudo. Né? Na verdade, pergunta do violão, né? O violão não vem, é, você fala assim, mas gente, é isso aí. Aqui, né? Vai no aniversário, parabéns, saúde, não, parabéns o violão, não tem saúde, paz, felicidade, essas coisas, não existe, é só violão. Que traz, né? Saúde, paz, felicidade, né? Então dia 15 é o que a gente tem aqui próximo, dia 17 estou em Batuba, dia 24 temos um evento aqui em São José também, dia 31 no Clube dos bancários, também o sindicato dos bancários, a gente tem uma festa bacana lá. Agenda cheia, hein? Tá, graças a Deus, estamos aí, E pro percorrendo. pessoal que quer acompanhar seu trabalho, tem alguma rede social? Como é que faz pra te encontrar? Tem o site, Priscila Couto, Priscila 2Ls, Couto 2Ts.com.br, a agenda tá lá. E o Instagram, Priscila Couto Oficial. Facebook também, é isso aí. Legal, Priscila, olha, um enorme prazer recebê-la aqui. Priscila Couto, essa joseense que você conhece aí como Pete, que está trazendo a sua arte e mais ainda levando a nossa arte também, porque a gente não comentou aqui, mas você já teve passagens aí pro Hollywood. Olha só, vamos lá. Então, essa história foi bem bacana, assim, a gente que é da música vai pingando, não vai aparecendo, não tem jeito, né? Daqui a pouco tá lá já, né? Já tá lá. Fui com uma amiga pra lá, né, a Silvia, e foi me levar num lugar para comprar instrumentos, eu fui a passeio, né? Sim. E lá tô experimentando um instrumento, tá, uma guitarra que eu queria comprar, daí um músico brasileiro, porque eu tava tocando o Seu Jorge, tava tocando umas coisas, você é brasileiro. Eu falei, você também, porque tá falando minha língua. Então, aí começamos a conversar, e ele é um músico muito conceituado lá, o Diogo Brown, depois eu vou mandar o link para ele, baixista, bacana. E ele acompanha vários artistas que vão para Miami, que vão para lá, Alcione, Paula Lima, Fernanda Abreu, ele é um músico, e acabei conhecendo, ele tem uma banda de música brasileira, que chama Batuque Samba Funk, que são as coisas que eu toco, assim, casou. Aí me convidou para fazer uma participação, porque eu estava lá de férias. Legal. Aí fiz uma participação e depois voltei já para fazer um show, aí vim embora e depois marcamos uma outra data e fiz mais uma outra temporada lá. Fiz os 2 shows lá, um com ele, depois outro evento já particular, aí acabei indo e passeando e tocando e assim foi e aconteceu. Estamos para voltar para lá também, em breve. Pô, que bacana. Então, olha aí que bacana, de São José dos Campos
para o mundo. Priscila Couto, esse grande talento da nossa região, particularmente aqui de São José dos Campos. Priscila, a gente agradece demais a sua presença. Agradeço. E desculpe, como é que é Diogo? Diogo Brown. Diogo Brown, nós estamos pela internet, você vindo aqui para o Brasil, a gente quer conversar com você também, aí legal. Que é muito legal, e principalmente esse suporte e apoio que dá para talentos como Priscila Couto. Legal. Douglas, você quer acrescentar mais alguma coisa? Queria agradecer a participação, Priscila. Eu que falar agradeço. Que a nossa cidade tem uma grande honra em receber você, né? Porque você é uma grande talento aqui da nossa região. E para encerrar, nós temos um pedido aqui da Ana Souza, pedindo para a gente encerrar com o Djavan, pode ser? Djavan, vamos lá. Vamos lá então, muito obrigado, Priscila. Menino, imagina se eu não sei. Nossa, ao vivo é o cão, né? Tá vendo? Não tem a menor dúvida. Para você que nos acompanha nesse Abre Aspas, você fica com essa canjinha de final de edição. Mas amanhã estamos de volta para mais um Abre Aspas. Ótimo dia para você e até amanhã. SP Rio, conteúdo de verdade, hein? Teus sinais confundem da cabeça aos pés, mas o vento te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria qualquer preço quando te ignoro, te conheço quando chove, quando faz frio. No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. E é um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros, sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti, jogado à solidão. Mas quer saber se eu quero outra vida? Não, não. Eu quero mesmo viver pra esperar e esperar, devorar você. Eu quero mesmo viver pra esperar e esperar, devorar você. Eu quero mesmo viver pra esperar e esperar, devorar você.